Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde para vocês. Bem-vindos a mais um dia de aulas online. Hoje é quinta-feira e começou nossa aula de história. Na nossa aula de hoje nós teremos um assunto novo que está no livro de vocês, onde nós conversaremos sobre o trabalho e também nós falaremos um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, que foi recentemente no dia 20. Nós conversamos ontem sobre preconceito, falamos sobre preconceito racial, que é quando as pessoas discriminam aquelas pessoas negras, simplesmente porque nasceram com a pele mais escura. Isso não há problema algum. Todos nós somos diferentes e merecemos respeito, então nós devemos respeitar a todas as pessoas, independentemente de quem sejam. Todos os seres humanos merecem o nosso respeito. E na nossa aula de hoje eu gostaria agora que você separasse os materiais que nós vamos utilizar. Já que o assunto está no livro de história, pegue o seu livro de história. Pegue também sua agenda, onde você anotará a tarefa de casa e também o seu estojo. A agenda é importante vocês também anotarem na agenda de papel, porque pode acontecer de você se esquecer ou cai a conexão do celular, porque para ver as mensagens que são enviadas no aplicativo, precisa estar conectado à internet. E se acontecer de que a internet você não vai conseguir visualizar qual é a página do livro, então é bom também vocês anotarem qual é a tarefa de casa. Tudo bem? No final da aula eu vou dizer qual será. E no nosso assunto de hoje, que é sobre o trabalho, nós vamos conversar sobre profissões antigas, vamos ver direitos e deveres dos trabalhadores. Mas antes de conversar sobre esses temas que estão dentro do assunto trabalho, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a última tarefa de casa que passei. Foi relacionada ao Dia da Bandeira do Brasil. No dia 19 de novembro, exatamente nesse dia, foi quinta-feira, na nossa última aula de história, e nós conversamos sobre o Dia da Bandeira, onde eu mostrei todas as bandeiras que o Brasil já teve até estar nessa atual, a nossa bandeira de agora. Conversamos sobre o significado das cores e vocês viram que nós tivemos diversas bandeiras também. A tarefa de casa que eu passei foi apenas uma pintura. Alguns alunos do segundo ano já mandaram para mim, eu estou aguardando os outros. Se você não mandou ainda a foto da sua bandeira, mande que eu quero ver como foi que você fez. Tudo bem? Muito bem, minha gente, nós vamos falar agora um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. Pois da quinta-feira passada, foi dia 19, nós falamos sobre o Dia da Bandeira, que era o dia dessa comemoração. Só que a nossa outra aula de história, o tema seria também sobre o Dia da Consciência Negra. Como foi na sexta-feira, nós não temos aula de história na sexta-feira, mas nós vamos falar sobre ela hoje, que é uma data muito importante também. Os africanos passaram por muito sofrimento no passado e esse sofrimento que eles passaram, infelizmente até hoje, muita gente ainda tem preconceito com os negros. E nós vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra e ver alguns detalhes que são importantes. Por que essa data existe? Ouça com atenção a leitura desse texto. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado todo ano no dia 20 de novembro. Zumbi, ele foi um importante líder do Quilombo dos Palmares na época em que os negros estavam sendo escravizados aqui no Brasil. Eles passaram por muitos momentos de sofrimento, de doenças, não eram respeitados e eram obrigados a trabalhar de sol a sol sem descanso. Eles viviam em péssimas condições de vida, o local que eles dormiam era nas senzalas, onde não tinha higiene, eles comiam muito mal e contraíram muitas doenças e muitos morreram. Por causa de todo esse sofrimento, surgiu entre os africanos um líder muito importante chamado de Zumbi, que ele quis combater tudo isso. Ele quis que toda a escravidão
acabasse no Brasil, que os negros parassem de sofrer tanto, pois eles não mereciam o que eles estavam passando. A luta de Zumbi foi grande no combate à escravidão, mas ele foi morto em 1695 por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. Vocês terão esse assunto também sobre Zumbi dos Palmares, sobre o Quilombo dos Palmares, que era uma comunidade que foi criada para o refúgio das pessoas que fugiam, dos africanos que fugiam durante a escravidão para tentar se livrar daquele sofrimento que eles estavam passando. E vocês vão aprender muitas coisas a respeito desse assunto nos próximos anos nas aulas de história, quando vocês estiverem no terceiro, quarto, quinto ano e assim por diante. A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial, em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978, e elegeram Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados do Brasil. Zumbi era o nome dele, certo? Desse africano que trabalhou e lutou bravamente contra a escravidão no Brasil. Ele quis libertar seus irmãos africanos. E Zumbi, ele nasceu exatamente no dia 20 de novembro. E ele foi morto, e essa data passou a celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. E falando um pouco mais sobre Zumbi dos Palmares, a figura do Zumbi é especialmente reivindicada pelo movimento negro como símbolo de todas estas conquistas, tanto que a lei que instituiu o Dia da Consciência Negra também foi fruto dessa reivindicação. O nome de Zumbi, inclusive, é sugerido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação, onde vocês também aprendem sobre relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira. Nós já tivemos, sim, aulas sobre cultura afro-brasileira, sobre cultura africana, e é importante que todos os alunos também tenham conhecimento sobre essas coisas que aconteceram no passado e sobre toda a cultura negra que existe até hoje no Brasil, que ela é riquíssima. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo da história do Brasil, o chamado de Quilombo dos Palmares. O Dia da Consciência Negra, o que será que esse dia representa? Além das questões que envolvem Zumbi e o Quilombo dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é uma data significativa, pois traz à luz questões importantes, o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira, onde o racismo ele precisa ser combatido diariamente. Não tem por que nós termos preconceito com pessoas negras simplesmente pela cor da pele delas. O Dia da Consciência Negra é importante para relembrarmos que a nossa sociedade foi construída por meio da escravidão. Afinal de contas, quando os portugueses vieram para o Brasil lá no ano de 1500, eles começaram a escravizar os índios. E depois precisavam de mão de obra para trabalhar nas coisas que eles queriam construir aqui no Brasil. Vilas, estradas, engenhos e muitas coisas, e queriam ganhar dinheiro com isso. E foi o que eles fizeram. Trouxeram muitos africanos à força, eles foram forçados a vir, a se mudar de sua terra e vir para o Brasil para trabalhar sem receber salário. E é isso que nós vamos conversar sobre os direitos que os trabalhadores têm. Na época em que os africanos estavam sendo escravizados, eles não tinham direito a receber salário. E com isso, eles se revoltavam, claro. Eles também reivindicavam que queriam ser livres. Eles estavam presos, como se fossem prisioneiros, e não estavam merecendo, e eles não mereciam nada disso. Mas o Dia da Consciência Negra é importante para relembrar que todas as pessoas merecem respeito, independentemente de cor da pele. A cor da pele não significa nada se uma pessoa é boa ou ruim, como eu expliquei na aula passada. Mas falamos brevemente sobre o Dia da Consciência Negra e hoje nós vamos conversar sobre o trabalho. Falamos sobre um pouco do trabalho que os africanos exerciam na época da escravidão. Eles tinham que fazer construções, eles trabalhavam na lavoura de cana-de-açúcar, tinham que fazer moagem, eles tinham que colocar lá a cana para poder moer. Todo o trabalho que eles tinham era muito desgastante e não tinham salário. E conversando sobre o trabalho especialmente,
Abra seu livro de história na página 127 e vamos ler um texto, um breve texto, que fala um pouco mais sobre o trabalho. Vamos ver. Trabalho. O trabalho é necessário para o sustento das pessoas. Para isso, a maioria delas exerce alguma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, o que significa dizer que recebe um determinado valor pelo seu serviço, que é o salário. Todas as pessoas que trabalham, elas têm o direito a ter uma remuneração. Remuneração é um valor que essa pessoa recebe pelo trabalho dela. E esse valor que ela recebe pelo seu serviço é chamado de salário, que é uma contribuição, é um dinheiro pago para ela pelo trabalho que ela exerce. Existem diversos tipos de trabalho. Os exercidos com auxílio ou não de máquinas, os que necessitam de mais criatividade e ainda os que precisam da força muscular. Na época da escravidão, os africanos eles trabalhavam fazendo a moagem da cana-de-açúcar com algumas máquinas. Essas máquinas eram utilizadas para triturar os caldos de cana. Os talos que eram colhidos por eles precisavam moer para poder ferver aquele caldo. Tem todo um processo e ele virar o açúcar. Do açúcar ele era vendido e com isso os portugueses ganhavam dinheiro, mas não pagavam aos africanos. Só que hoje em dia isso é diferente. Que bom que isso é diferente, porque é um direito de cada trabalhador. É um dos direitos que o trabalhador tem, que é receber um salário mediante o seu trabalho. E naquela época, os africanos eles trabalhavam usando a força muscular, pois o trabalho era braçal, não tinha máquinas computadorizadas, que ele só lá teclava alguns botões e simplesmente colocava a máquina para funcionar e ela fazia todo o resto. Não era assim. Eles tinham que fazer todo o trabalho realmente braçal. Aqui vocês observam que tem alguns exemplos de profissões. Vamos ver. Existe aqui o pedreiro. O pedreiro ele faz o quê? Constrói casas, ele pode construir lojas, ele faz construções. Tem também as pessoas que trabalham com a educação, como professores. E hoje em dia os professores estão trabalhando assim como nós estamos fazendo online. E tem também as outras profissões que exercem criatividade, que precisam de criatividade para serem exercidas, como as pessoas que trabalham com couro, por exemplo, e essa pessoa que está aqui costurando, está batendo um martelo, confeccionando algo com o couro. Todo trabalho durante a sua realização deve seguir normas de segurança que garantam a saúde e a integridade física e psicológica do trabalhador. Vamos conversar agora um pouquinho sobre profissões antigas. Essas profissões antigas, algumas nem existem mais e outras poderão até um dia deixar de existir. Com o avanço da tecnologia e com a criação de novas máquinas e de outros mecanismos, aconteceu que muitas profissões deixaram de existir, como, por exemplo, telefonista. Depois que o telefone foi inventado em 1876, o mundo nunca mais foi o mesmo. No início, porém, a pessoa não conseguia ligar diretamente para outro aparelho. Era preciso que alguém realizasse uma conexão. Hoje em dia, você pega o celular, o telefone fixo e pode ligar e a sua ligação vai cair diretamente no telefone daquela pessoa. Só que antigamente não era assim. Na profissão de telefonista, você tinha que ligar para uma central e essa telefonista fazia a conexão, a transferência da sua ligação para o número que você queria. Era assim. E essa profissão hoje em dia não existe mais, porque você pega o telefone e liga diretamente para a pessoa. Era uma função operada, sobretudo, por mulheres. A maioria das pessoas que trabalhavam como telefonistas eram mulheres, já que acreditavam que elas eram mais simpáticas. Incrível que pareça, essa profissão existiu aqui no Brasil até a década de 1980. Foi quando essa profissão deixou de existir após a criação do telefone e de outros aparelhos que surgiram. Como hoje em dia, o que era chamado de telefone móvel, hoje em dia ele é chamado de celular.
Existia também uma profissão chamada de arrumador de pinos de boliche. Dava trabalho, mas antes da introdução das máquinas nesse processo, os pinos de boliche eram organizados de forma manual. Ia uma pessoa lá e tinha que organizar os pinos do boliche. Hoje em dia são feitas por máquinas, mas antigamente era dessa forma. Caçador de ratos. Você sabia que existia essa profissão? Pois é, caçador de ratos acontecia principalmente na Europa. Havia uma infestação de pragas urbanas, sobretudo de ratos, que eram causadores de muitas doenças. Por isso, muita gente que dispunha a caçar esses bichos, algo que rendia uma boa renda antes das empresas de dedetização surgirem, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Essa profissão existiu até o momento em que surgiram as empresas de dedetização, que hoje em dia elas combatem formigas, escorpiões, baratas, cupins e outros insetos que podem infestar as nossas casas, as lojas, enfim. Leiteiro. Os mais jovens certamente não vão se lembrar do entregador de leite. Eu nunca vi um leiteiro. Pessoas que moravam especialmente nos interiores, aí sim conheciam bastante o leiteiro. Ele passava bem cedinho nas casas para abastecer as famílias. Apesar de algumas cidades do interior ainda constarem com esse profissional, era um costume, inclusive, que cada residência deixasse um vasilhame do lado de fora à espera do leiteiro. As pessoas iam lá, deixavam uma vasilha, um vasilhame, para o leiteiro passar e colocar o leite. Ouviu também mensageiro de telegrama. Hoje em dia, eu acredito que as pessoas não mandam mais telegramas. Se alguém sabe, se você sabe de alguém que já mandou telegrama recentemente, me conte, porque eu não estou sabendo de ninguém que já mandou telegrama recentemente. Hoje em dia, a gente manda um e-mail ou manda mensagem pelos aplicativos de mensagem, simplesmente um torpedo ou faz uma ligação, mas antigamente sim, era mandado um telegrama. E a gente pagava, as pessoas daquela época pagavam por cada palavra. Olha só, você tinha que pagar por cada palavra para enviar a sua mensagem para alguém. Então tinha que ser uma mensagem bem resumida, bem objetiva, para que a pessoa que recebesse essa mensagem e entendesse o que você queria dizer, mas que você não precisasse pagar um valor tão alto. Operador de mimeógrafo. Para as pessoas da década de 70 e 80 e 90 também, conhecem muito bem esse mimeógrafo, onde as provas, inclusive as provas escolares, os avisos, eram todas passadas por essa máquina. E essa máquina, ela era uma forma de imprimir. Hoje existe o computador e as impressoras, mas naquela época tinha que ser tudo manual. Era colocado álcool nessa máquina para que a cópia saísse na folha de papel, onde você tinha que escrever numa folha de carbono para que a tinta passasse para o seu papel. Era todo um processo. Existiam também ator e atriz de rádio, lanterninha de cinema. É raro encontrar um cinema à moda antiga, atualmente, apesar de ainda existirem alguns em funcionamento por aí. Em seu formato inicial, existia um profissional que auxiliava as pessoas a encontrarem seus lugares devido a uma sala escura. Hoje em dia, nas salas de cinema, nós encontramos aquelas sinalizações, que parecem umas luzinhas lá no cantinho das escadas, onde você consegue encontrar o seu lugar através dessas luzes. Então, lanterninha de cinema também é uma profissão que está deixando de existir. Acendedor de poste. Não existia energia elétrica e as pessoas tinham que ir lá diretamente colocar o fogo lá naquele poste. E também leitor de medidores, arquivista, operador de caixa ou telemarketing ainda é comum, mas é uma profissão bastante antiga também. E por aí vai, tem muitas profissões também, como sapateiros. A gente ainda pode sim, talvez, encontrar algum sapateiro, mas é uma profissão também que está deixando de existir. Nós vamos ver agora um pouco sobre direitos e deveres do trabalhador. Olha, sobre o trabalho tem muita coisa para ser vista. Então, nós vamos dar uma outra aula, continuação sobre o trabalho. Certo, minha gente? Então, sobre o trabalho, realmente tem muita coisa para ser vista e vamos conversar sobre alguns tópicos hoje, certo? E nas próximas aulas, na próxima aula de História, nós continuaremos com esse assunto.
E falando sobre direitos e deveres do trabalhador, e agora? Quais serão os direitos e deveres que um trabalhador tem? Nós sabemos que os deveres são todas as coisas que nós temos a obrigação de fazer, assim como vocês que são crianças, de fazer as tarefas, de, neste caso, agora que estamos nesse tempo de quarentena, em pandemia, ainda estamos em casa, vocês precisam assistir às aulas, fazer as tarefas, enviar a foto de suas tarefas, participar das aulas ao vivo. Esses são deveres que vocês têm. São as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. E agora nós vamos ver alguns deveres do trabalhador. Quais são algumas obrigações ou responsabilidades que o trabalhador tem? Cumprir e acatar as ordens do serviço, ele tem que fazer o que lhe é devido. De acordo com a profissão, com a função que ele tem, ele precisa fazer isto. Ser pontual e assíduo, não faltar ao trabalho, exceto em casos de doença, onde ele vai ao médico e precisa constatar que ele esteve no médico e pegar um atestado médico informando para a empresa que ele está trabalhando que naquele dia ele foi ao médico porque estava doente, então ele não pôde comparecer ao trabalho. Por isso é necessário que o trabalhador informe. Fazer exames médicos, usar medidas de proteção, dependendo de cada função. Respeitar chefes e colegas, guardar os segredos da empresa, manter os ambientes que utilizar sempre limpos, é um dever também. Zelar pela integridade do material de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção individual de acordo com cada função, como eu expliquei. Mas e os direitos do trabalhador? Quais serão esses? Vamos ver alguns. Alguns direitos que o trabalhador tem são o seguro-desemprego. Você já deve ter escutado essa palavra, os familiares de vocês conversando, ou algum noticiário que passou e você ouviu. E o seguro-desemprego, ele existe para quê? O trabalhador que fica desempregado involuntariamente, como na dispensa sem justa causa, tem direito ao seguro-desemprego. Todas as pessoas que trabalham com a carteira de trabalho assinada, eles têm o direito a ter um seguro-desemprego, caso ele seja desligado da empresa, ou seja, ele seja demitido, onde não houve justa causa, simplesmente a empresa precisou demiti-lo ou realmente ela quis, e aí essa pessoa vai passar um tempo recebendo um dinheiro, que é um seguro-desemprego que tem um tempo de validade, aproximadamente de 4 meses. Essa pessoa vai recebendo esse dinheiro mensalmente depois que ela sai daquela empresa. Existe também o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conhecido como FGTS. O FGTS é um dos direitos do trabalhador urbano. Ele é um tipo de poupança aberta pelo empregador em favor de todos os trabalhadores cuja carteira de trabalho é assinada. Ela serve como garantia ao empregado demitido sem justa causa a multa de 40% e é alimentada mensalmente com valor de 8% da remuneração paga ou devida a ele. É como se ele estivesse juntando um dinheiro todo mês que ele está trabalhando naquela empresa. Então, quanto mais tempo ele tem, maior aquele valor. Todo mês é um valor depositado para ele. Todo mês é um pequeno valor depositado e com o passar dos anos esse dinheiro vai rendendo e aí ele pode utilizar esses 40%, que é quase a metade desse valor que tem lá. Varia de trabalhador para trabalhador de acordo com a função e com o salário que essa pessoa recebia, certo? E ele pode sim utilizar quase a metade desse valor depois que ele for demitido também. O 13º salário, também chamado de gratificação natalina, o 13º salário corresponde ao valor de uma remuneração mensal e será pago ao empregador. E se nós formos somar todas as semanas que os empregados trabalham, não seria uma gratificação em si, mas um direito também que esse trabalhador tem de receber, porque ele passou o ano inteiro trabalhando. E é um salário que ele recebe no final do ano. E tem os adicionais também, as horas extras, caso você passe daquela hora, deu a hora de você largar, mas você quer continuar trabalhando, e aí você vai receber um pouco mais de dinheiro, mas também você vai precisar passar mais tempo no trabalho. As férias,
Assim como vocês, crianças, também têm o direito a ter as férias, que geralmente é no mês de julho. O trabalhador, após um ano, pode ser que se estenda mais, ele tem o direito também a ter 30 dias de férias remuneradas. Ele vai passar esse tempo em casa, viajando ou realizando qualquer uma atividade, mas ele vai receber um dinheiro por isso também. É um outro direito do trabalhador. E o aviso prévio, antes dele ser demitido, ele também recebe esse aviso prévio. O empregador que dispensar seu empregado sem justa causa ou empresa que descumprir a lei ou normas de contrato deve dar ao empregador o aviso prévio, que ele vai passar trabalhando, mas vai sair 2 horas mais cedo ou deixar de trabalhar por 7 dias. Licença maternidade e paternidade é um direito da trabalhadora gestante para todas as mulheres que ficarem gestantes durante o tempo em que elas estiverem trabalhando. Ela poderá se afastar do serviço por 120 dias, aproximadamente 4 meses, e continuar recebendo sua remuneração. A licença também é devida nos casos de adoção ou guarda judicial, mas os dias variam conforme a idade da criança. A licença paternidade dá direito ao pai a 5 dias de afastamento do trabalho para acompanhar seu filho recém-nascido e sua mulher. E estes foram alguns dos direitos que os trabalhadores têm, que você, criança, quando estiver mais velho, com idade própria para trabalhar, que aqui no Brasil é a partir de 18 anos. Com 16 anos você já poderá trabalhar, mas desde que você não deixe de concluir o seu ensino básico, que até o ensino médio você poderá passar de 4 a 6 horas trabalhando e no outro horário você vai estudar. E sobre outros detalhes sobre o trabalho, que tem muita coisa para a gente ainda falar, nós vamos conversar na próxima aula sobre esse assunto. Alguns outros exemplos de profissões, eu vou trazer muitos exemplos de profissões. Também vamos conversar sobre segurança do trabalho e trabalho formal e informal. Esse assunto sobre o trabalho não acabou, pois agora vocês responderão a tarefa de classe comigo na página 129, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Vamos responder? Coloquem classe aqui acima da página 129 e vamos responder apenas o primeiro e segundo quesitos. Vamos lá? Primeiro, observe os profissionais abaixo e escreva o nome de cada profissão. Essa primeira pessoa que está trabalhando aí, que está batendo um martelo, está com um terno, bem arrumado, que está num fórum, é um juiz. É o que você vai escrever, que é o nome desta primeira profissão. E para você ter o cargo de juiz, você vai precisar estudar direito, vai precisar prestar um concurso público para poder exercer o cargo de juiz. Logo ao lado, uma profissão também muito importante, afinal de contas, ela costura as nossas roupas, tecidos, toalhas de cama, mesa e banho e etc. As nossas meias e tudo isso. A costureira, ela faz isso, é uma profissão também muito importante. Imagina só, se não existisse costureira, como é que a gente ia se vestir? A gente ia ter que enrolar um monte de pano assim, porque eu mesma não sei costurar roupa. Se você ou alguém de casa souber, que maravilha, viu? É um talento imenso para quem sabe costurar. Parabéns para você, caso você tenha algum parente que saiba costurar. Isso é um dom divino. E vocês completam com a palavra costureira. E logo após, qual é o médico dos animais? É o chamado de veterinário. E o veterinário, ele cuida assim desses bichinhos, vacinando, dando dicas de como alimentar bem o animal, as vacinas que ele precisa, as medicações e etc. Prevenção contra doenças também. No segundo, com a ajuda, escreva o que você conhece sobre as profissões assim. Neste caso, é uma resposta pessoal, mas eu vou auxiliar vocês. Caso você não queira escrever o que eu vou colocar aqui na telinha, você pode sim, com as suas palavras, colocar outras coisas que você conhece a respeito. Certo? Então vamos lá. Sobre o juiz. O que é que nós poderemos conhecer como juiz? O juiz
julga as pessoas num fórum. Ponto. É um exemplo. Se você conhecer outra coisa sobre o juiz, escreva à vontade. Sobre a costureira. O que é que uma costureira faz? A costureira costura roupas, faz consertos, faz roupas para bebê, para crianças e para adultos. Então, você pode colocar também outras coisas. Coloque o ponto final também. E sobre o veterinário, o que é que você conhece sobre o veterinário? O veterinário é aquele médico que cuida dos animais, aplicando vacinas e medicações. Ponto. Você pode acrescentar outras coisas à vontade. Tudo bem, minha gente? Agora anote na sua agenda a tarefa de casa de hoje. Você vai responder a página 131. Tia, mas não é a 130, não? Não. A página 130 será na próxima aula. Você vai responder a 131. Aqui você vai ligar os objetos aos seus trabalhadores. E no sétimo, você poderá fazer uma pesquisa sobre alguns direitos que os trabalhadores têm. Eu conversei com vocês sobre alguns direitos que os trabalhadores têm. E aqui no sétimo quesito, você vai colocar algumas coisas sobre esse assunto. O 13º salário, sobre as férias e o descanso semanal remunerado. Façam pesquisas, escrevam o que vocês aprenderam hoje sobre esses direitos do trabalhador e compartilhe comigo lá no aplicativo, que eu quero ver o que foi que você colocou. Tudo bem, minha gente? Eu vou encerrar nossa aula por aqui. Próxima aula de história, continuaremos a falar sobre o trabalho. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.